Da liturgia desse dia nos faz pensar na finitude da nossa própria vida, como a nossa passagem aqui neste mundo é tão rápida, mais que sejamos agraciados com a longevidade, mesmo assim, o tempo passa muito rápido e o nosso tempo aqui nessa história é uma gota d'água no oceano da eternidade. Por isso somos chamados a viver intensamente a nossa vida, iluminando-a com a palavra de Deus, para que possamos cumprir a vontade de Deus, seguindo por onde Deus nos indicar, com o coração aberto, dilatado para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, conforme ouvimos na liturgia da palavra, é que todos se salvem. Se nós nos habituarmos a permitir que a vontade de Deus se realize em nossa vida, aquela vontade derradeira e plena que nos garantirá uma eternidade feliz com Deus no céu, será garantida não por conta de nossos méritos, mas por conta da misericórdia de Deus, que quer nos acolher e perdoar, nos redimir e salvar. Na casa do meu Pai há muitas moradas, disse Jesus. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar para que vós também possais habitar na casa do Pai. Nós somos chamados hoje a pensar na nossa vida, agradecendo esse dom precioso, procurando revestir de todo o cuidado, para não desagradar, não ofender a Deus na nossa existência. Somos chamados a cultuar, no sentido bonito da nossa fé, aqueles que nos antecederam, que nos deram o testemunho da fidelidade a nosso Senhor. Os santos e santas que habitam a comunidade dos salvos e aqueles irmãos e irmãs nossos que nos precedem na eternidade, cuja partida nos causou tanta dor, tanto sofrimento, e permanece para nós aquela saudade do convívio com esses entes queridos que nos antecipam na eternidade. Nós podemos considerar que essas pessoas permanentemente habitam em nossos corações. Quem de nós vai esquecer uma mãe, um pai falecidos, outras pessoas, um cônjuge, um filho, uma filha? Eles permanecem em nossos corações. Outras pessoas que marcaram a nossa vida com o testemunho da sua fé, nossos catequistas que já partiram, benfeitores, amigos, amigas, uns partiram até antes da hora, segundo a nossa compreensão, mas eles habitam o nosso pensamento, o nosso coração. Da mesma maneira que nós cultivamos em nossa vida essa presença agradável dos que partiram, e por isso nós saímos da esfera do luto, que nos traz tantas lágrimas, padecimentos, e pelo qual a gente realmente passa, nós alcançamos a saudade sim, tristeza não, mas queremos alcançar ainda mais o patamar da memória. A memória é mais bonita do que simplesmente a saudade, que a memória nos dá um contentamento interior, uma alegria espiritual de recordar essas pessoas queridas. Ao recordar os seus nomes, a convivência que tivemos com elas, o bem que elas nos fizeram, ao invés de ficarmos entristecidos, nós ficamos agradecidos a Deus.
e com a alegria espiritual que faz com que a memória dessas pessoas não desapareça da nossa vida. E esta experiência que nós temos de conservar em nossos corações as pessoas que nós amamos, que nos antecipam na eternidade, nós podemos dizer que com elas também nós já vamos partindo pouco a pouco para a eternidade. Elas nos amaram aqui, nos ajudaram, nos apoiaram com a sua possibilidade física, humana, transitória, e agora com a sua força espiritual diante de Deus, nós estamos presentes em suas vidas. Por isso nós vamos nos transportando pouco a pouco para a eternidade, até o dia em que nós vamos nos desvencilhar de tudo que nós experimentamos aqui nesta história, para nos abandonarmos inteiramente no oceano infinito da misericórdia do Senhor. O dia dos finados nos faz rezar sim por aqueles que faleceram e colocar na mão de Deus, porque é Deus é quem age, é Deus é quem acolhe, é Deus em que perdoa. Ele é que é infinitamente poderoso e revestido de misericórdia. É por conta de Deus, mas nós podemos nos ligar pela nossa prece a esta missão que é do próprio Deus, mas Ele aceita a nossa participação. Compete a nós preservar a memória dos nossos entes queridos, os valores que eles nos ensinaram, cuidar dos seus túmulos na medida do nosso possível, para que o seu legado, a sua memória seja lembrada, recordada, com o carinho da expressão do nosso amor, uma resposta humana. A outra parte é por conta de Deus. Essa parte das nossas orações, essa parte do cuidado que a gente tem com a sua memória, a sua lembrança, o cuidado que nós temos com os seus túmulos, é um gesto de carinho da nossa parte, de gratidão e de reconhecimento. Às vezes a pessoa pensa assim, se eu tivesse condição financeira, eu ia cuidar melhor do lugar onde está sepultados meus pais, por exemplo, algum familiar. A pessoa troca de celular tão rapidamente, outros investimentos materiais, não que não possa fazê-lo, mas o subterfúgio de justificar que não tem condições para cuidar, muitas vezes é enganoso e nos prejudica, porque nós somos agraciados quando nós fazemos memória dos nossos ancestrais, das pessoas que nos precederam. O livro da sabedoria traz essa expressão a respeito da veneração que nós devemos ter para com aqueles que nos antecederam na história. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.